Muita gente costuma pensar na lei como uma espécie de máquina perfeita, né? A gente coloca os fatos de um lado, aplica a regra e pronto. Sai uma resposta exata do outro. Mas e se essa máquina, na verdade, tiver um coração e um cérebro? Bem humanos. É isso que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender essa ideia da lei como uma máquina. Depois, vamos apontar 5 grandes rachaduras nesse modelo. Na sequência, a gente vai mergulhar no fator humano que existe por trás das decisões e, por fim, vamos montar uma visão bem mais realista de como a justiça funciona de verdade. Bom, vamos começar com aquela visão clássica, de livro mesmo, sabe? A lei como se fosse uma engrenagem super precisa que funciona com a certeza da matemática. Uma ideia bem elegante. O nome técnico dessa máquina é subsunção. A teoria é simples. Os fatos de um caso se encaixam perfeitamente na norma, como uma chave na fechadura. É só girar a chave e a decisão judicial sai do outro lado, de forma automática, quase inevitável. No papel, o processo parece linear e infalível. Primeiro, os fatos. Segundo, a lei. Terceiro, a aplicação. E quarto, a conclusão. O juiz, nesse cenário, é só um operador de máquina. Mas é exatamente aqui que a teoria começa a se descolar, e muito, da realidade. E é agora que a nossa máquina supostamente perfeita começa a apresentar defeitos. Vamos dar uma olhada em 5 rachaduras bem sérias que mostram por que essa ideia de justiça mecânica, na prática, simplesmente não se sustenta. A primeira rachadura já aparece logo na largada, os fatos. A máquina precisaria de dados puros, de fatos incontestáveis. Só que, no mundo real, os fatos são, na maioria das vezes, o centro da briga. Olha só este caso de negligência médica. O paciente diz uma coisa, o médico diz outra. Cadê o fato objetivo para colocar na máquina? Não existe. O juiz precisa decidir em quem acreditar, precisa pesar as provas, ouvir testemunhas. Isso não é mecânica, isso é julgamento humano puro. O segundo problema está no próprio software da máquina, as palavras da lei. Termos como negligência, boa-fé, dano moral, eles não vêm com um manual de instruções exato. São conceitos abertos, escritos em linguagem humana, cheia de subjetividade. E aqui a gente vê o poder que está na mão de quem julga. A palavra é a mesma, negligência, mas o que ela realmente significa? Se a interpretação for mais restrita, o médico sai livre. Se for mais ampla, ele é condenado. A escolha do significado simplesmente define o resultado. Isso não é aplicar a lei, é na prática decidir o que a lei vai ser naquele caso. A terceira falha é que muitas vezes não existe uma lei para o caso. O juiz, na verdade, tem um cardápio de normas à sua frente. E a escolha de qual delas usar pode levar a resultados totalmente opostos. Pensa no motorista de aplicativo, por exemplo. Ele é empregado ou autônomo? Se o juiz decidir enquadrar o caso na lei trabalhista, ele tem todos os direitos. Se for pela lei comercial, não tem quase nenhum. Percebe? A escolha da lei não é um cálculo lógico, é uma decisão que muda a vida das pessoas. Quarto ponto. O mundo muda muito mais rápido do que a lei. A tecnologia avança, a sociedade evolui e surgem situações que o legislador, lá atrás, nem sonhava que poderiam existir. Pega esse exemplo. Como uma lei de propriedade antiga se aplica a um rastreador de GPS moderno. Se a gente lê a lei antiga ao pé da letra, talvez o rastreamento fosse permitido. Mas um juiz hoje precisa pensar num valor novo, que é a privacidade. Isso exige criatividade, exige adaptação. Não é só aplicar uma regra pronta. E, finalmente, a quinta e talvez a mais complexa de todas as rachaduras. Aqueles casos em que direitos fundamentais batem de frente. Nesses momentos, a lógica pura simplesmente não dá conta do recado. Imagina uma ação de despejo de uma família em situação vulnerável. De um lado tem o direito de propriedade do dono do imóvel. Do outro, o direito à moradia do inquilino. Os dois são legítimos, os dois estão na Constituição. Não tem uma fórmula matemática para resolver isso. O juiz precisa ponderar, equilibrar esses valores e fazer uma escolha. E isso, no fim das contas, é um ato de julgamento moral. Ok, então se a lei não é uma máquina, o que ela é? A resposta está no elemento que o modelo mecânico tenta apagar: o fator humano. Vamos voltar naquele caso de negligência médica. Com os mesmos fatos e a mesmíssima lei, um juiz com uma visão de mundo mais liberal, mais protetora do consumidor, pode decidir a favor do paciente. Já um juiz com uma visão mais conservadora, preocupado em proteger as empresas, pode decidir a favor do hospital. As decisões são opostas, e a diferença não veio da lei, mas da pessoa por trás da toga. A questão central é essa.
Juízes são seres humanos. Suas decisões são sim influenciadas por suas visões políticas, suas experiências de vida, seus preconceitos inconscientes e até pela pressão da mídia. Esses fatores que a gente chama de extrajurídicos não estão nos códigos, mas eles estão ali, na sala de audiência, pesando na balança. E essa é a grande sacada do chamado realismo jurídico. Aquele modelo da máquina é, na verdade, uma ilusão. Uma ilusão muito útil, claro, porque dá uma aparência de neutralidade, de legitimidade para as decisões, mas por trás dessa fachada, o direito é um palco de escolhas, de interpretações e de julgamentos profundamente humanos. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos colocar lado a lado o mito da máquina e a complexa realidade humana da justiça. Esse resumo mostra bem o contraste. Onde o mito dizia que os fatos são claros, a realidade mostra que o tribunal julga probabilidades. Onde o mito falava de um significado único para a lei, a realidade é que o juiz escolhe uma interpretação entre várias possíveis. A justiça, no fim do dia, não é algo que se encontra pronto, é algo que se constrói, decisão por decisão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Se a gente aceita que a lei não é uma máquina neutra, e sim uma prática humana, cheia de escolhas e interpretações, o que isso significa para a nossa busca por uma justiça que seja de fato igual para todo mundo? Fica aí a reflexão.